Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. 3 equipes acima do limite de custos de 2022. Será que teremos mais punições para o ano que vem? E quem você aposta que terminou 2022 acima do limite? O teto de gastos vem gerando polêmica desde 2021, que foi o primeiro ano da regra. 3 equipes cometeram infrações naquele ano. A Aston Martin e Williams tiveram violações processuais e escaparam de punições, enquanto a Red Bull gastou além do permitido e pagou uma multa de 7 milhões de dólares e teve retirado 10% do seu tempo de túnel de vento e simulação de CFD. As outras equipes do grid se dividiram sobre o peso da punição, enquanto a própria Red Bull apontou como sendo desastroso para suas pretensões de brigar pelo título desse ano. A McLaren, por exemplo, afirmou que a punição era branda e chegou a sugerir o afastamento da equipe austríaca. Zac Brown, CEO da McLaren, chegou a dizer que se tratava de trapaça. Toto Wolff também questionou a decisão da FIA e sugeriu que se precisasse quebrar as regras para colocar seus carros novamente brigando por vitórias, não pensaria 2 vezes. A FIA mudou as regras para esse ano, mais uma vez, no meio do campeonato. Muitas equipes estavam utilizando empresas parceiras para realocar funcionários com altos salários e assim conseguir dinheiro extra para a evolução dos carros. Isso aconteceu em quase todas elas, mas como exemplo, podemos citar James Allison, que estava trabalhando num projeto de barcos à vela de uma patrocinadora da Mercedes, mas foi convocado para o cargo de diretor técnico do time alemão, trocando de lugar com Mike Elliott. Quem alertou para essa brecha no regulamento foi Otmar Szafnauer, chefe da Alpine, que pediu para que a FIA olhasse mais de perto essas relações das equipes da Fórmula 1 com empresas que não existiam antes do teto de gastos. A FIA, então, introduziu a Diretiva Técnica de número 45, proibindo as equipes de utilizarem material intelectual de outras empresas sem que isso fosse contabilizado. Uma salada, não é mesmo? O fato é que a FIA introduziu uma regra que ela mesma não era capaz de inspecionar, mas temos que dar ao menos um ponto, já que os rumores da quebra de teto começaram em julho nesse ano, enquanto em 2022 eles só apareceram com força no final de agosto. A entidade que regula a Fórmula 1 colocou mais gente para avaliar os dados encaminhados pelas equipes e promete entregar os resultados parciais até o final de julho, ainda antes das férias de verão da categoria, com os resultados finais previstos para agosto, já com punições e tudo mais. Stefano Domenicali, CEO da Liberty Media, deu uma entrevista cobrando ações mais pesadas da FIA para possíveis quebras dos regulamentos financeiros e acredita que as punições, seja qual for o valor excedido, devem ser esportivas, como perda de pontos e perda de tempo de desenvolvimento do carro. Há quem diga que se a FIA tivesse levado o regulamento ao pé da letra, Max Verstappen teria perdido pontos no campeonato de 2022, mas daí a ser o suficiente para mudar o título de mãos é uma outra história. E você, amante do esporte, já aposta em quais são as 3 equipes infratoras? No ano passado, Mattia Binotto, então chefe da Ferrari, cansou de apontar o dedo para a Red Bull, dizendo ser impossível levar a quantidade de atualizações em cada corrida sem ferir o limite financeiro. Binotto chegou a fazer uma planilha, oferecer serviços gratuitos à FIA para que possíveis quebras fossem vistas e as providências tomadas mais rapidamente. O próprio Christian Horner, chefe da Red Bull, disse não poder afirmar que estaria 100% dentro da regra. Horner disse nas entrevistas que a quebra do teto ocorreu por uma interpretação errada das regras do limite de custos. Então, não custa lembrar, a quebra do limite só veio à tona em outubro, quase no final da temporada. Nada impede que a Red Bull tenha interpretado as regras da mesma forma em 2022. Na realidade, se realmente se tratou de um erro de interpretação e a equipe não foi avisada a tempo, continuar trabalhando da mesma forma seria o caminho óbvio a seguir. Outra equipe que teve muitas atualizações durante o ano passado foi a Mercedes. O W13, como já sabemos, nasceu problemático e foram muitas tentativas de
correção dos rumos, principalmente com mudanças no assoalho, a peça mais cara do momento, na tentativa de conter o porpoising. Amante do esporte, logo mais teremos cenas dos próximos capítulos. E deixe pra gente nos comentários, você é a favor do teto orçamentário na Fórmula 1 e as punições para possíveis quebras das regras devem doer no bolso das equipes ou nas tabelas dos campeonatos? E se você, assim como a gente aqui do Sports For, gostaria de fazer uma graninha extra ou até mesmo viver de YouTube, vamos deixar na descrição desse vídeo a indicação de um treinamento que nós já validamos com um dos maiores YouTubers do Brasil, para você aprender a montar um canal do zero, um curso com condições e preço bem acessíveis. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports For.